Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores desafios e, olha, um dos maiores presentes também da criação dos filhos, que é ensinar eles a caminharem sozinhos. E não estou falando só dos primeiros passinhos, mas daquela jornada maior, sabe? Para que eles se tornem pessoas independentes, confiantes. Vamos descobrir juntos como a autonomia é, no fundo, um ato de amor. Essa frase, ela resume tudo, não é verdade? É o nosso norte, é o que guia todo pai, toda mãe. Felicidade, segurança e capacidade. É por isso que a gente faz tudo o que faz. Mas e se o nosso jeito de buscar segurança estiver sem querer minando a capacidade deles? E aí que está o grande paradoxo. Aquele instinto de leão, de leoa, de proteger a cria, de tudo e de todos. E se for justamente isso que impede que eles desenvolvam as próprias garras? É uma ideia que pode ser meio desconfortável, eu sei, mas é fundamental a gente pensar nisso. Isso nos leva direto para a nossa primeira grande reflexão, o paradoxo da proteção. Vamos entender melhor essa linha tão fininha que separa ser um porto seguro de ser, na verdade, uma gaiola de ouro. É claro que proteger é natural, é instintivo, é o amor em ação. Só que existe um ponto de virada muito delicado. Quando essa proteção vira superproteção, aquela rede de segurança que a gente constrói com tanto carinho acaba virando uma gaiola. E essa gaiola, por mais bem intencionada que seja, impede que eles aprendam a voar. Ok, então a gente já identificou a armadilha. E agora? Como é que a gente faz para desviar dela? É aqui que a gente sai da teoria e vai para a prática. Vamos construir juntos os pilares da independência e ver como a autonomia é erguida, tijolinho por tijolinho. E a chave para isso, olha só, é surpreendentemente simples. A independência não nasce de grandes feitos heróicos, não. Ela é cultivada ali nos pequenos momentos do cotidiano. É na rotina que a mágica acontece de verdade. Pensa só, deixar a criança escolher a própria roupa, mesmo que a combinação fique, digamos, exótica, não é sobre moda, gente. É sobre dar poder de decisão. Pedir para guardar os brinquedos não é só para ter a casa arrumada, é para ensinar o que é responsabilidade. Deixar que se sirva no almoço não é para ter menos trabalho, é para construir autossuficiência. Cada uma dessas coisinhas manda uma mensagem muito poderosa. Eu acredito que você é capaz. E isso nos leva a uma verdade fundamental. Responsabilidade não se impõe na marra. Não adianta dar sermão, ela precisa ser sentida. Sabe qual é a diferença? É a diferença entre ser um hóspede em um hotel e ser um membro da família. Quando a criança percebe que o papel dela é importante para o funcionamento da casa, a responsabilidade brota naturalmente. Agora, isso exige uma mudança de mentalidade gigantesca da nossa parte. A gente foi ensinado a ter medo de errar, a ver o erro como um fracasso. Mas e se a gente desse um novo significado para ele? Derramar o leite não é um desastre, é uma aula de física sobre gravidade e coordenação. Calçar o sapato no pé trocado não é um vexame, é uma experiência tátil sobre simetria. O erro, na verdade, nos dá dados, não é um drama. O que realmente define tudo não é o erro em si, mas o que acontece depois dele. Um erro é tipo uma encruzilhada. A nossa reação como pais define qual caminho a criança vai pegar. Se a gente reage com raiva, ela pega a estrada da vergonha, do medo de tentar de novo. Mas se a gente acolhe, aí sim, a gente abre o caminho do aprendizado. É a nossa calma que transforma um simples acidente numa grande aula. E a nossa reação aos erros é só uma parte da história. Porque as crianças não aprendem só com o que a gente deixa elas fazerem. Elas aprendem principalmente observando o que nós fazemos. Então vamos falar sobre o papel do exemplo. Olha, aqui tem uma diferença que é crucial. Orientar versus substituir. Orientar é ser o copiloto, sabe? Estar ali do lado, disponível para dar uma dica, mas deixar a criança no volante. Substituir é empurrar a criança para o banco de trás e assumir o controle. Uma atitude ensina a voar, a outra corta as asas. As crianças têm um radar de hipocrisia que é impressionante. Elas aprendem pelo que a gente faz, não pelo que a gente fala para elas fazerem. Se falamos de responsabilidade, mas não somos responsáveis, a lição que fica é a da incoerência. Coerência e compromisso não são ensinados com discursos, são demonstrados no exemplo dia após dia. Mas aqui, atenção! É preciso deixar um ponto muito claro. Falar de autonomia e liberdade pode soar como se a gente estivesse defendendo um mundo sem regra nenhuma. E não é nada disso. Porque, vamos combinar, liberdade sem limite não é liberdade, é caos. A melhor imagem para isso é a de um parquinho infantil. A autonomia de verdade é como brincar livremente dentro de um parquinho que tem uma cerca. A cerca não prende, ela protege, ela cria um espaço seguro onde dá para explorar, dá para arriscar.
O caos seria tentar brincar nesse mesmo parque, só que sem a cerca e do lado de uma avenida movimentada. Isso não gera liberdade, isso gera medo, paralisa. E são justamente essas cercas, esses limites bem definidos, que ensinam a lição mais importante de todas. Toda escolha tem uma consequência. É o esbarrar nessas fronteiras seguras que se aprende a navegar no mundo real, onde a lei da causa e do efeito governa tudo. E quando a gente junta todas essas peças, percebemos que não estamos falando só de tarefas ou de regras. Estamos falando de algo muito mais fundo. Estamos falando sobre o amor que liberta. Porque no fim do dia, qual é o nosso objetivo de verdade? Não é criar um adulto que vai precisar da gente para tomar cada decisão, certo? O nosso trabalho, a nossa grande obra, é preparar um ser humano que saiba andar com as próprias pernas, que consiga enfrentar o mundo com coragem, com competência, muito depois da gente não estar mais por perto. E aqui é que está a beleza final de tudo isso. Ao dar a eles raízes fortes e asas para voar, a gente garante que eles sempre saibam o caminho de volta para casa. E eles voltam. Não porque precisam da gente, mas porque querem estar com a gente. Voltam por amor e não por dependência. E vamos fechar com essa ideia poderosa. Dar autonomia é a forma mais bonita de amor. É a prova máxima de confiança. É o nosso jeito de dizer, sem precisar de palavras, filho, filha, eu confio, eu acredito em você. É soltar a mão, não por indiferença, mas pelo exato oposto, por um amor tão imenso que anseia por vê-los voar. Fica a reflexão. Qual é o nosso maior medo na hora de soltar? E que pequeno passo, por menor que seja, podemos dar hoje para superar esse medo?